Eu apurei é o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes não participou da audiência de custódia, então não tinha como revogar a prisão. Era apenas uma audiência de custódia para entender os argumentos de Jair Bolsonaro. Com base neste depoimento, a avaliação vai ser agora do ministro Alexandre de Moraes. Neste depoimento, o ex-presidente Jair Bolsonaro alegou que ele estava em surto medicamentoso. Ele disse que toma esses 2 medicamentos, tem tomado por uma questão de crise de ansiedade e, mais do que isso, por causa das tosses recorrentes e também do enjoo. Segundo investigadores com quem eu conversei, que acompanharam a noite de Jair Bolsonaro na cela na Superintendência da Polícia Federal, ele está extremamente ansioso e abatido. Ele passou durante toda a manhã em pé, andando de um lado e para o outro da sala, que fica na Superintendência da Polícia Federal. A gente já contou aqui na CNN Brasil. Essa sala tem uma TV, tem um ar-condicionado, tem um banheiro e também tem armário. Alguns outros detalhes que eu posso dar, Elizavec, que eu conversei com alguns investigadores, integrantes da Polícia Federal, que também participaram e acompanharam este depoimento de Jair Bolsonaro. Eles me dizem, então, que ele estava em casa, Jair Bolsonaro, na noite em que ele danificou a tornozeleira eletrônica. Ele disse que ele não dorme bem, que Jair Bolsonaro tem um sono picado, ele acorda durante a noite, então ele tem um problema de sono e que os medicamentos têm ajudado, infelizmente, a corroborar ou reforçar esse tipo de comportamento dele. E aí que ele fala, e aí vai numa linha diferente do que ele disse no vídeo que a gente está exibindo aqui do lado. Nesse vídeo, Elizavec, você lembra? Ele disse: eu comecei a tentar romper a tornozeleira no final da tarde. Só que no depoimento agora, o que ele diz é que por volta da meia-noite em ponto, ele começou a mexer com a solda. Então, agora ele diz que não foi durante a tarde que ele tentou destruir a tornozeleira eletrônica, que ele começou a trabalhar com a solda à meia-noite e aí o alarme foi dado à 00:08 para a Polícia Federal, que alertou o ministro Alexandre de Moraes. Eles dizem também que na casa de Jair Bolsonaro na noite estavam a filha dele, um assessor e seu irmão mais velho, que naquele momento em que ele mexia na solda para tentar destruir a tornozeleira eletrônica, Elizavec, ele não teve ajuda de ninguém. É isso que ele diz. Todos estavam dormindo e ninguém percebeu essa movimentação. Ele disse ainda mais que ele estava com alucinação de escuta na tornozeleira. Essa informação quem trouxe mais cedo foi a deputada federal Bia Kicis, Elizavec. Ela disse que Jair Bolsonaro acreditava que tinham escutas nessa tornozeleira. Então ele corrobora essa desconfiança no depoimento que ele fez há pouco na audiência de custódia. Ele diz, no entanto, que ele não se recorda de ter surtado antes dos medicamentos. Então, o que ele acaba dizendo para a Polícia Federal é aquilo que a gente já trouxe, que ele acredita, o próprio Jair Bolsonaro, que os medicamentos causaram um quadro de surto, mas que ele não tem passado por problemas psicológicos e antes desses medicamentos, que ele toma 4 dias, ele estava aparentemente normal. O que eu apurei também é que ele respondeu algumas perguntas, que ele não tentou um plano de fuga, que ele, na verdade, teve esse quadro de surto e aí à meia-noite ele tentou destruir a tornozeleira porque acreditava que havia escuta nela. Em resumo, Elizavec, é esse o depoimento de Jair Bolsonaro. Foi um depoimento aí de 30 a 40 minutos e a prisão preventiva foi mantida, mas aí o que me dizem alguns investigadores, não tinha como soltá-lo nessa audiência porque o ministro Alexandre de Moraes não participou. Então agora está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, a prisão preventiva foi homologada e ele vai fazer a análise em cima disso. Elizavec. Breaking news aqui na CNN Brasil. Temos, portanto, neste momento, o compartilhamento com vocês daquilo que foi dito, compartilhado o teor desse depoimento do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que segue preso na Superintendência da Polícia Federal, na capital federal. Este detalhe que é bastante sensível, que traz uma questão sobre vulnerabilidade. Lembrando que, em entrevista aqui à CNN, o senador, líder da oposição no Senado Federal, Rogério Marinho, havia dito que
se Bolsonaro até poderia ter mexido, muitas vezes, numa questão de desespero na tornozeleira, mas que não tinha intenção de fuga. E por qual motivo eu estou citando essa fala do senador? Porque agora, de fato, o que a gente acompanha? Depoimento, apuração do Gustavo Uribe, que Bolsonaro, de fato, corroborou com essa ideia. Ou seja, faz uma conexão com a fala do que já tinha sido dito ao vivo aqui para a gente na CNN, que ele estava com uma vulnerabilidade, de acordo com ele, medicamentosa. E aí tem uma questão psiquiátrica séria, que vai ser analisada pelos médicos, né, na questão de manipulação de medicamento, que aí não cabe a nós fazer aqui qualquer juízo de valor sobre o tratamento médico. É algo que é importante e sério e requer responsabilidade. E aí é uma questão do paciente com o médico. Ele diz que estava, portanto, e me chama a atenção até a gravidade da informação, Uribe, de ser ter passado por uma eventual alucinação de que poderia ocorrer uma escuta na tornozeleira, né? Um preso domiciliar que está, inclusive, há muitos meses sem poder sair de casa, e a gente sabe, né, Uribe, das vulnerabilidades emocionais que essas condições podem expor qualquer ser humano. Sim, e ele tem um temor absoluto disso. Isso não é segredo para ninguém. Todos os assessores e aliados de Jair Bolsonaro que o visitaram na prisão domiciliar dizem o mesmo, Elizabeth, de que ele tem um medo enorme de ser preso. Ele foi além, ele já disse que acredita, isso é publicamente, ele disse publicamente que ele pode morrer na prisão. Então, Jair Bolsonaro tem sofrido, nos últimos tempos, episódios de ansiedade. E esse foi um episódio que ele disse ter sofrido. Eu vou repetir rapidamente as informações. Nós tivemos acesso, conversando com investigadores, conversando com integrantes da Polícia Federal, a trechos do depoimento de Jair Bolsonaro. Claro, não tivemos acesso ao documento, mas foi o que os investigadores nos disseram, alguns deles com quem eu conversei agora há pouco, de que ele estava em surto, de que ele atuou sozinho. Isso é importante, porque na casa estava a filha, Laura Bolsonaro, o irmão mais velho dele e também um assessor. Ele disse que só ele agiu dessa maneira, só ele pegou a sonda por volta da meia-noite, tentou destruir a tornozeleira eletrônica porque, corroborando o que disse a deputada federal Bia Kicis, ele acreditava que havia escutas na tornozeleira eletrônica. Ele disse que ele toma esses dois medicamentos, que são medicamentos que de fato causam quadros de, como a gente pode dizer, alucinações. Sim, uma vulnerabilidade, né? Isso. Psíquica, uma vulnerabilidade psíquica a depender da dosagem. E aí ele diz que toma 4 dias, que antes desses medicamentos ele nunca tinha sofrido esses quadros. Tem um outro ponto que uma fonte acabou de me responder, Elizabeth, que ele fala da vigília, que é importante. O que ele diz? Ele diz o seguinte, que sobre a vigília que foi marcada por Flávio Bolsonaro, ele afirma que ela seria feita a 700 metros de sua casa, que se a intenção era criar um tumulto, o local era distante para auxiliar uma fuga. Então, em todo momento, ele nega que queria fugir. E ele disse que a vigília não tinha o objetivo de fugir, porque há integrantes da Polícia Federal que fazem o monitoramento na área da casa dele. Então, que isso seria impossível ele fugir. Então, ele atribui a um quadro de um surto medicamentoso. Essas são as palavras de Jair Bolsonaro nesse depoimento. Repetindo, vai continuar em prisão preventiva, porque o ministro Alexandre de Moraes não participou dessa audiência.